Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal Descentrado. E hoje temos o segundo episódio do podcast Caça e Campo. Estamos aqui com o segundo episódio deste novo projeto do canal Descentrado, o podcast Caça e Campo. Certo é que neste formato não há conteúdos na internet para o caçador português e graças aqui ao desafio que o Gonçalo me fez, estamos aqui então a tentar colmatar essa falta com o podcast Caça e Campo. E por esse motivo, se gostam deste conteúdo, não se esqueçam já de verificar se estão subscritos no canal, deixar um like e deixar aí também um comentário com sugestões para coisas que nós possamos melhorar, temas que possamos abordar no futuro. Quero ainda salientar que este podcast tem o patrocínio da Knockpix e como tal temos aqui o Knockpix Vista S50R, o mais poderoso do mercado, com o sensor de 1280 por 1024. E vamos ter aqui mais uma série de temas aqui no nosso podcast, muito interessantes para abordar. E começamos desde logo com o primeiro tema, que foi um tema escolhido por vós, que é, Gonçalo. Antes de mais, boa noite. Espero que tenham gostado do primeiro e que venham a gostar do próximo. Exatamente. Bem, relativamente aos temas, eu acho que vamos começar por um tema escolhido, como tu bem disseste, pelos nossos ouvintes e espectadores, que é a reintrodução dos bisontes em Portugal. Há pouco tempo houve a reintrodução e nós gostaríamos de debruçar um bocadinho sobre esse tema, que acho que é algo interessante para a caça, apesar de poderem achar que é uma contradição porque não são caçados em Portugal. Eu acho que será sempre importante. O que é que tu achas sobre este tema? Deixe-te primeiro falar. Eu sou muito pragmático, sobretudo com a caça maior. E caça maior que são tipos de animais que geralmente são residentes e que conseguem se manejar em propriedades do tipo das propriedades que temos em Portugal, os latifúndios médios e grandes conseguem gerir esse tipo de animais. É muito simples. É a abordagem da caça turística, que é, se deixarem explorar os bisontes europeus para a caça de aproximação, por exemplo, aquilo que se vai criar mais nos próximos anos é bisontes europeus. Porque, havendo pessoas a querer pagar para um abate de um bisonte representativo, medalha, o que for, esse animal tem um certo valor e esse animal vai ser valorizado, protegido, vão-lhe dar as melhores condições para criar, depois há toda uma proteção genética para ter os melhores animais, com o melhor aporte, sem doenças, e eliminar outros que tenham alguns problemas, que possam trazer problemas àquilo que nós queremos guardar e preservar, que é a espécie do bisonte europeu. Se for só por reintrodução estatal e estilo, vamos pagar ali uns bilhetes para fazer uns safaris a ver os bichinhos, isso não gera receita suficiente para repor o bisonte na sua plenitude. Esta minha opinião aplica-se, que é apenas a minha opinião, e outras haverá, aplica-se a todas as espécies de caça maior. Na África do Sul, eu lamentavelmente não fiz um trabalho de investigação suficientemente criterioso para ter aqui escrito a espécie de antílope com que isto aconteceu, mas há uma espécie na África do Sul que estava em vias de extinção e o governo sul-africano disse assim, ok, agora esta raça de antílopes é cinegética, podem ser comprados para ser criados nas diferentes reservas que há. E o que é certo é que desde essa altura que não param de subir os números daquele antílope, que já não está em vias de extinção. Já existem aos magotes. Como era raro, havia um sem fim de caçadores pelo mundo fora que estava desejoso que houvessem em número para poder ir caçar então o tão almejado antílope que ouviam falar que tinha sido caçado anteriormente. Sim, isso é o conhecimento que nós temos em larga escala, aliás. Vou pegar no teu tema, em África. Os sítios onde temos mais caça, efetivamente, é onde se vende caça, é onde há maior preservação. Peguem por onde quiserem, se não há
há furtivos, há invasão das espécies de uma forma descontrolada, há doenças. É difícil controlar e de alguma forma tem que se fazer o controle, portanto, por isso é que existe a caça também e ainda bem que existe para nós, somos amantes dela. No caso do bisonte, eu creio que em Portugal, tanto em Portugal como em Espanha, pelo menos em Espanha, estou em querer que seja reintroduzido, a pensar num futuro de serem caçados, como é óbvio. Exatamente Os isso. próprios espanhóis não fazem as coisas só por fazer, porque é bonito e reintroduzir, fazem com um propósito, estão a reintroduzi-los em zonas de caça. As únicas espécies que não são caçadas é o lince, e faz sentido, mas tem que ser em zonas de caça. O bisonte é uma espécie que sempre foi caçada e que pode ser caçada, e nesta forma há um controle efetivo. Nós podemos dizer o efetivo existente, o futuro e o presente que é preciso ser caçado, até porque depois começa a haver consanguinidades e tudo mais. Dessa forma tem que ser caçados. De uma forma ou de outra. Tem que ser feito um controle. E as zonas diferentes geográficas fazem tratos diferentes nos animais. Vai haver animais que vão aparecer com pelagens diferentes, com características fisiológicas diferentes, que depois vão ser mais apetecíveis, e zonas diferentes vão querer introduzir esses animais. Por exemplo, um animal que está, vamos imaginar, nas Astúrias, e tem uma genética muito boa a pelagem ou o que cresce, qualquer coisa, esse tipo de animais depois pode ser usado para aumentar a piscina genética em Portugal, numa reserva qualquer que nós tínhamos cá, e todo esse trabalho vai ser feito para preservar e fortificar a espécie em si. E não o espécime, que é o grande problema ideológico destas duas políticas de preservação que há entre animalistas e caçadores. Certo. Os animalistas tendem a conceder a valorização animal no espécime, e o caçador mete a valorização biológica na espécie. Certo. O animalista, ao querer dar valor ao espécime, quer-lhe conferir valores de pessoa, de gente, por assim dizer. Sim, mas nunca pode haver confusão nesse sentido. Exatamente. E só fazem isso com alguns animais. Infelizmente as formiguinhas não têm esse direito, as lagartixas, os bichos que incomodam em casa geralmente não têm esse tipo de privilégio. Mas se o animal for fofinho, dá-se então, não, coitado, é um ser que sente e que não sei o quê. Teríamos também ser governados por ele. Exatamente. Mas ainda assim, enquanto pensamento de fundo, porque há muitas pessoas que só têm esse pensamento porque são info-excluídas e não devemos nós excluí-las ou pô-las de parte, o grande cerne da questão nasce daí, da diferença entre valorizar a espécie ou o espécime. E nós valorizamos a espécie. Esse é o valor que nós conservamos na natureza. Independentemente se temos que fazer gestão, como fazem os predadores, como fazem, sei lá, os predadores, como faz a seleção natural, as doenças, de eliminar espécimes, porque, mais que não seja pela via da morte, há espécimes que são eliminados, e às vezes prematuramente, porque morrem de morte súbita, como o ser humano às vezes também acontece, certo. Por aí afora. A diferença é que nós fazemos esse papel proativamente por nossa vontade. Essa é só, digamos que, a diferença. Portanto, a reintrodução do bisonte, já ontem era tarde, fazer um plano estruturado, também para não passar a parte dos bisontes cedo demais para os privados. Acho que pode haver uma articulação com Estado e CNF, entidades primárias do setor da caça, reservas, autoridades veterinárias. Tens exemplos, cursos. Exatamente. Fazer tudo bem feito, na hora certa, e em boa hora se faria uma coisa dessas. E depois ainda está outra coisa, que é o turismo cinegético, que isso vai atrair a mais-valia e a receita que isso vai trazer a locais que são isolados e que não têm muitas oportunidades de gerar mais-valias e de trazer investimento à sua zona. Nem mais. Por falar em mais-valias, queres mudar para um tema que em Portugal neste momento é uma mais-valia, que são as montarias?
O que é que achas de mudar para esse tema? Sim, quero. Estamos em época de montarias e facto é que quem tomou as decisões erradas já está a pensar neste tema para a próxima época ou a fazer alguns pequenos ajustes de meio de época, e é uma problemática que pode parecer que só é importante antes da época das montarias, mas não. Está sempre em constante avaliação, que é a preparação das armas para montaria. Sim, para muitos é importante a meio da época, quando se falha uma res, aí é que se lembram que tem que haver uma preparação melhor. Quando dão em acertar mais na parte de fora do que na parte de dentro é uma chatice. Aí há sempre ajustes a fazer e pronto. Preparar uma arma do ponto de vista genérico, dar aqui uma definição do ponto de vista genérico, primeiro. Preparar uma arma para montaria não abrange só a arma. Não. Abrange também o aparelho de pontaria, seja qual for, nem que seja uma fita de uma espingarda, saber onde é o impacto da munição, porque aí não dá para ajustar. Se for uma alça e ponto de mira, estar afinado. Se for um ponto vermelho, uma mira térmica, credo. Uma mira de batida, uma mira de aproximação, porque também há quem caça em certas zonas de montaria com a mira das aproximações, com mais ou menos. Estar afinado o material. O suporte, se vão atirar de braços com bandoleira, que é raro, mas também existe, ou com um apoio, uma vara, um tripé. Portanto, tudo isto se engloba na temática de preparar as armas de montaria. Se já tem uma munição de eleição, ou uma ponta, se vai testar uma munição nova, não sabe o efeito balístico terminal nos animais, tudo isso são questões de preparação de armas para montaria. Mas, de um ponto de vista genérico, a primeira preparação que se faz é desde logo na escolha do calibre da carabina que se adquire. E aproveito para começar por aqui. Qual é o teu calibre de montarias? O calibre atual que eu uso, eu já passei pelo 30-06. Pessoalmente não foi o meu favorito. O que eu uso e que eu mais gosto é o 9362. É de longe, para mim, o que eu mais gosto para montaria, em geral, para o tipo de terreno que nós estamos em Portugal. Óbvio que há sítios que temos para dar tiros largos. Se calhar o 93 peca por ser uma ponta muito pesada e ter uma queda muito grande. É pouco tenso. Mas, por exemplo, aqui na zona do Baixo Alentejo, Alto Alentejo, se formos a caça aos porcos, muitas vezes são zonas fechadas e a carabina, o 9362, é ideal até a caçadeira. Há sítios que a caçadeira é muito mais eficaz para quem atira bem de caçadeira, não é o meu caso. Nem o meu. Também não pode ser de carabina? Eu com espingarda só tenho porcos errados, não tenho um abatido. Pronto. Tenho 2 errados e desisti. Ainda sonho com o dia em que vou abater um porco de espingarda, mas ainda não tenho ainda não tenho essa façanha. Para mim, eu gosto de calibres finos. Para mim, o 30-06 chega-me. Como disse em off há bocado, caço com uma 308 semiautomática porque é a arma que eu acabei por ter. Eu não considero o ideal para montaria, mas é essa que tenho. Onde caço, nós caçamos muito batida em ganchinhos muito pequenos, atiramos perto e o calibre com pontas muito expansivas, que são mais vocacionadas para a espera, acaba por cumprir muito bem. Pois. Ainda não perdi e também ainda não tive um grande navalheiro para ver que o 308 é curto nesses pequenos casos. Um grande navalheiro a toque de cães, para perceber que... Eu acho que todos os calibres são curtos se tu atirares mal. Exatamente. Isso aí é relativo. Mas o facto de ter trabalhado durante 2 épocas numa reserva de caça e andar a coletar reses de caça de várias portas, de vários calibres, a várias distâncias, e poder analisar o que cada uma faz, deu-me algum conhecimento. Eu também sou um bocadinho fã do 9362. Se a minha carteira fosse infinita, eu teria uma 7mm com as famosas pontas de 194 grains, ou de 190 grains, agora mais um grain, menos um grain, pronto. As mais pesadas que o 7mm equipa,
era aquilo que eu escolhia, porque a bala 7 limpos é uma bala cara. Pronto, é mesmo para quem gosta, para quem sabe o que quer e está disposto a pagar essa diferença. Mas para mim é o calibre da performance universal. Porquê? Eu não sou muito fã do 300. O 300 já acho que tem uma pancada a mais e as pancadas que eu levo sou eu que escolho as que quero levar. Portanto, se já que estou para escolhi o 7mm com essas pontas, que são mais adequadas, geralmente um bocadinho mais duras e com peso que eu acho que, mas ele que é o peso adequado. Sim, para montaria. O 7mm eu teria para montaria com essas pontas. Uma ponta adequada. Certo. Não ia para os 140 grains ou não, normais. Eu tenho a 300, eu costumo usar para aproximações e como tu sabes, eu vou-me desfazer da 300 e passar para a 7mm. Abençoado sejas. Mas na montaria vou continuar sempre com o 93. Mas o 300 não é mau. É, no meu entender, muito agressivo, já para a sensação de tiro que eu gosto. Certo. Eu gosto de... Depois a malta que me segue aqui do canal sabe, eu sou tirador desportivo, tiro muito com armas fracas, de ponto .22 e não sei o quê. Eu gosto de me desagarrar um bocadinho da arma. E o 300, o 93 também, mas o 93 não sei, é uma sensação diferente. A pessoa tem que se agarrar bem, tem que ter aquele atirar... Eu não sinto isso, desculpa interromper-te, mas eu não sinto isso com o 93 em montaria. Se for um tiro parado... Até porque eu tenho uma semi-automática. Eu acho que bate muito menos do que se for uma carabina de culatra. E um tiro corrido. Pessoalmente não sinto nada, eu atiro com ponto vermelho. Não vou estar a fazer publicidade. Atiro com ponto vermelho e há muitos anos que já atiro com ponto vermelho e dou-me muito bem com o 93. Mas acho que acima de tudo as pontas, afinar o ponto vermelho é conhecermos a arma. Eu, quando compro uma arma, compro uma ou duas caixas e vou dar tiros. Exatamente. A parte essencial de preparar uma arma para montaria é ganhar confiança com o material. Ir dar tiros, ir testar o material, garantir que está tudo apertado, tudo afinado. Isso é a fatia. Se fizermos um bolo e metermos uma coisa para a mira, outra para o tripé, outra para a bandeleira, outra para não sei o quê, a maior deve ser ir treinar, ir testar o material. Se fores confiante na arma que tens, exatamente, está a bater certo, estás a dar um tiro muito mais confiante. Exato, sem dúvida nenhuma. Falaste no ponto vermelho. Óticas. O que é que se utiliza nas montarias? Temos logo as espingardas, que têm a fita e o ponto de mira. Pronto. Certo. Aí é saber onde a munição bate e não tanto o afinar. Temos quem atire, e sobretudo em sítios muito fechados, com alça e ponto de mira, com rampas de batida. Ainda há alguns fãs dessa arte. Eu comparo muito aos atiradores de revólver. São pessoas, portanto, que gostam de artes de uma outra era. Entender? Que eu não tenho jeito nenhum para isso. E faço competição de alça e ponto de mira. Pois. Mas é parado, o alvo não se mexe. Certo, são coisas diferentes. Ali na outra. Exatamente. E, no entanto... Para mim, isso é como atirar de revólver, é uma arte por si só, é como dançar valsa, é uma coisa diferente. Depois temos a grande guerra, ou a grande disputa, ou a grande discussão, o grande tema aqui da coisa, que é pontos vermelhos versus miras de batida. Eu sou fã do ponto vermelho, já percebi que também és fã do ponto vermelho. Só para esclarecer, ponto vermelho sem aumentos. Sem aumentos. Exatamente, porque há pontos vermelhos prismas que têm um bocadinho de aumentos. Estamos a excluir os prismas. Sem aumentos. Aquela malta mais nerd do meu canal vai logo confundir. Não, é ponto vermelho, vidro e vê-se sem aumentos. Só para esclarecer. Miras de batida, já utilizaste? Há uma vez? Poucas. Já usei mira, que usava nas aproximações, tinha 3 aumentos. Dei-me bem também com ela. Fui com a 300, no caso. Mas continua... Mas para o tiro corrido é o ponto vermelho? Para o tiro corrido é o ponto vermelho, até porque quem atira de olhos abertos, acho que não há melhor. Quer dizer, o site um bicho esperto é meteres o ponto vermelho lá em cima, é teres noção do teu tiro e vais corrigindo o teu tiro. Eu, por exemplo, como sou atirador de precisão, o ponto vermelho é o único aparelho de pontaria que eu consigo atirar com os dois olhos abertos. Por exemplo. Mas, aqui... por lidar aqui com vários tipos de pessoas, eu aprendi uma coisa ao longo do tempo. O ponto vermelho é um ponto redondo perfeito, mas cada pessoa vê o ponto de maneira diferente. Certo.
porque os nossos olhos vão envelhecendo ao longo do tempo de formas diferentes. Então, ou seja, aquilo que o caçador vê é uma coisa completamente diferente daquilo que o ponto é. E há pessoas que se dão melhor com as miras de batida, nomeadamente, um dos pontos-chave é que na mira de batida podemos afinar as dioptrias. E há pessoas que na caça gostam de atirar sem óculos, por exemplo. E quando metem a mira à cara, a mira está a fazer a sua correção visual. O ponto vermelho não faz isso. A mira de batida tem a opção de aumentos, se bem que na montaria os aumentos são muito relativos. Porquê? Porque uma mira com muitos aumentos, quando nós estamos a ver o animal e metemos a arma à cara, perdemos o rastro e não conseguimos correr a peça. E muitas das miras não têm paralaxe. Exatamente. Não têm ajuste de paralaxe, sim. Portanto, muitas vezes mais vale utilizar com 2, 3 no máximo, 2,5, 1.7, tenho aqui várias. E não queres dar o exemplo do que é o paralaxe, só para quem está a começar e tem algumas dúvidas? Sim, ou seja, perdão, isto o dia todo a trabalhar e a falar, a aturar a malta, está a precisar aqui de um bocadinho de água. O paralaxe é, portanto, o ajuste do foco da mira, ou seja, quando a mira tem um paralaxe ajustável, ela vai focar uma certa e determinada distância no plano. Normalmente elas vão de uma medida baixa, mas que não é zero, de 5 ou 10 ou de 15 metros, até ao infinito. E as miras de batida não têm ajuste de paralaxe. Portanto, muitas vezes... Há poucas. Sim, há muito poucas. Vou dar aqui um termo que não é bem da caça, mas a malta que me vê sabe. As miras estilo LPVO, algumas já têm, que é Low Power Variable Optics, algumas já têm, e têm uns retículos tipo árvore natal, mas coisas que não servem para a caça. Mas a mira por fora é igual, é uma mira de batida igual. Mas é muito raro. O que é que acontece? Depois, na típica montaria portuguesa, que as portas são quase feitas para espingarda, sai-nos ali um porco, murros adentro, como se diz no Alentejo, à boca da baliza, uma pessoa mete a arma à cara e está desfocado. E não tem uma percepção real, e há ali um atraso, um delay entre fazer a montada da arma, porque há uma pequena desorientação. E isto é fundamental tocar neste assunto, porque cada caçador tem uma experiência diferente. Eu, por exemplo, eu não sou... A minha vista... Eu tenho um problema, que tenho o músculo ocular cansado, a minha vista não gosta de miras de batida. Porque aquelas oscilações em distância, em curta distância, fazem-me perder o foco do alvo. Certo. São distratoras, por assim dizer. E então eu prefiro usar o ponto vermelho, porque eu estou sempre focado no alvo. O meu focal, portanto, o meu foco visual é sempre no alvo. Entretanto, há um ponto vermelho que se me apresenta à frente e quando o ponto está em cima, com um ligeiro avanço... Sim, nesse caso consegues atirar de olho. Eu aponto. Eu aponto a tudo. Eu atiro tipo espingarda. Tipo a correr, como se estivesse a montar a espingarda à cara e disparo. Para mim assim não. Se tiver tempo, aponto. Se for tiro, quase chofre, eu consigo me entender bem com o meu ponto vermelho, porque também gastei muitos tiros. Exatamente. E já sei onde meto. Falho como toda a gente. Claro, mesmo como toda a gente. Não, e aconteceu este fim de semana. No dia em que a caça for 100% de abates, não é caça. Não é caça, eu deixo de caçar. Deixa de ser caça. Deste fim de semana que estava-te a contar, cacei um, deixei fugir outro, até tive que ir lá buscar um dentro de água e tudo, porque é impensável para mim deixar a caça no campo, só por estar dentro de água e estava bem fria. E quando é um tiro mais de chofre, eu tenho que... é de olhos abertos, porque tenho a percepção da arma. Eu sei o que é que a minha arma faz. Eu, por exemplo, quando peguei na 300, veio logo para uma montaria e estava a dar os tiros muito adiantados, porque a velocidade de uma 300 e uma 93 não tem nada a ver, apesar das pessoas... É uma bala. Não. Tem velocidades completamente diferentes. Sim, sim. Portanto, e comportamentos muito diferentes. Por isso é que eu compro... Para os pingardeiros é bom. Quando compro 1 ou 2 caixas só para ir gastar. Só para ir dar tiros, para eu conhecer a arma, conhecer o gatilho, que acho que é essencial, ajustar a arma à minha cara e depois daí para a frente vamos praticando. Exato, e tudo influencia. Muitas vezes quando estamos a preparar armas para montaria, às vezes vamos pelo caminho errado. Queria também tocar aqui um bocadinho neste ponto, que é
às vezes dizemos que a mira está desafinada, ou que as balas não prestam, ou que estamos a atribuir a culpa a um ponto, quando a culpa está noutro ponto, completamente diferente. Por exemplo, a distância a que se afinou a mira e a distância a que se está a atirar, um exemplo prático, e nós dizemos que é a mira que desafinou e não desafinou, e vamos à carreira de tiro, metemos o alvo à mesma distância que afinámos, pum, e o tiro se não está ali, está 3 cm ao lado, e uma pessoa diz assim, não errava o porco por causa disto. Muitas vezes levo telémetro, para ter noção. Exatamente. E o telémetro não o utilizas nos bichos, utilizas nas zonas onde achas que ele vai passar. Sim, ele vai passar mais ou menos vários pontos de referência. Exatamente. Para quem seja mais desprovido dessa experiência, ainda pode achar que estás à espera de passar o bicho, para me diz que o telémetro e depois não, é para meter pequenos truques, como me ensinaram nas passagens, um colega meu metia uma pedra alta, para ter, sabia aquela distância, sabia se os bichos podiam passar ali. Zonas peladas é zonas onde eles passam, carreiros, esse tipo de coisa. Às vezes acontece também, o pessoal compra um tripé ou uma vara e tirar com a vara, nunca atirou com a vara e depois o tiro não vai ser no mesmo sítio, nomeadamente porque nós às vezes temos tendência de compensar o recuo para baixo e com a vara não compensamos o recuo e o tiro não vai ser igual, andamos atrás de erros, ou melhor, identificamos mal os erros. Isso é importante também, sobretudo nas armas de montaria, porque nas armas de montaria há uma certa variação das circunstâncias e é difícil replicar as circunstâncias numa carreira de tiro. Sim. Isto numa arma de esperas, eu vou à carreira de tiro e eu praticamente replico todas as circunstâncias. Carreira de tiro em Portugal. Sim. Em Espanha já tens delas que podes replicar. Espanha, Itália, em todo lado menos em Portugal. Pronto, infelizmente é o que é. Com os bichos a passar, às vezes até metem nas chapas, metem um prato de tiro aos pratos, que é o coração. Okay. Há coisas fantásticas que a malta pode ir treinar e aprumar-se. Em Portugal não temos essa vantagem, essa infraestrutura montada. Seria mais dinheiro a entrar, pena para toda a gente. Isso era um podcast por si só. Era um Cassi Campo só para falar sobre isso. Mas é daí nós tocarmos neste ponto em separado, porque preparar armas para montaria é uma ciência por si só, diferente da espera, da aproximação. A aproximação já se aproxima um bocado mais da montaria, mas a montaria tem de facto toda essa preparação que é difícil de replicar e muitas vezes andamos atrás do culpado errado. Às vezes o bicho fugiu, por exemplo, pontas muito duras, o bicho foge, não há sangue, não há rastro, eu errei. Já ouvi esse relato tantas vezes, eu errei. E depois o bicho mais tarde vai aparecer. Lá um guarda que achou que o achou e nós nunca ficamos a saber. Sim. Acontece, eu vou montaria não sei aonde, o organizador não vai ligar a perguntar se calhar o bicho até morreu tipo 10 portas ao lado, como é que ele sabe que foi eu que lhe dei o tiro? Não, uma pessoa acha que errou e cala-se e acabou. E nunca vai saber que acertou. Acontece. Isso é mais uma das questões que nos coloca a tremer e a pensar, bom, o que é que eu tenho que alterar aqui na minha arma de montarias. Mas em montarias és mais experiente que eu. Queres adicionar aqui mais algum ponto? Eu não sei se sou mais experiente. Eu vou fazendo algumas. Agora faço muito pouco. Eu tenho mais como organizador, como auxiliar de organizador do que como caçador. Eu tenho feito muito poucas. O que tenho feito é como postor. Efetivamente, antigamente fazia mais. Ia muito mais montarias, sim. Há uma coisa que eu acho importante. Eu não gosto que afinem as minhas armas. Como eu disse, eu gosto de conhecer a minha arma. Mas em último caso, se me afinarem a arma, eu tenho que pegar nela e tenho que ir dar tiros antes, para garantir. Eu já afinei a arma de um senhor que infelizmente tinha perdido a vista do olho diretor, e ele teve que fazer uma coronha nova e atirava. Na altura ainda não tinha feito aquelas coronhas todas curvas, e ele dobra a arma. E para quem não sabe, virarmos e apontarmos vai ser completamente diferente. Sim, o tiro da curva balística para mim do que... E eu fiz tiro com um arco, se aquilo não está centrado, só virarmos um bocadinho o arco, percebemos aí que muda toda a trajetória e nas flechas conseguimos ver isso na perfeição. E no tiro é exatamente igual. Portanto, se tiverem alguém que afina a arma, eu aconselho que depois gastem uns tiros para ver se está de acordo convosco,
Porque há pessoas que pegam na arma e dobram e viram um bocadinho a arma. Isso é o suficiente para desviar e muito um tiro. Exato, muito. exato. E muito. E isso acontece, por exemplo, nós aqui na casa, temos o Pablo que é esquerdo e os restantes são direitos. Ele quando ele afina uma arma a atirar à esquerda, depois o destro vai atirar e não é igual. Pois não. Não é igual. Pois não. E as armas dele é ele que afina já por causa disso. Se for afinado por um destro, quando ele mete a arma à cara... Eu não gosto, mas para quem não tiver possibilidade, que dê uns tiros, pelo menos. Exatamente. Eu tenho aqui muitos clientes que funcionam muito bem com as nossas afinações, é um serviço que nós fazemos aqui, mas tenho clientes que também pedem para afinar e depois vão experimentar. E tenho clientes que afinam eles. Existem as três facetas. Eu também afino as minhas armas e não sou extremamente meticuloso. Quando aquilo está ali mais ou menos naquela bolha, para mim está bom. Tenho inclusivamente aqui no canal um vídeo sobre essa temática vocacionado para a caça de esperas, que se chama Precisão Prática de Caça, que aconselho também a verem depois deste podcast. É um vídeo muito interessante em que eu falo um bocadinho sobre isso. Mas preparar armas para montarias é uma ciência por si só e às vezes não damos valor a questões muito importantes. Precisamente porque às vezes andamos atrás dos culpados errados. E depois há aqueles casos em que o culpado somos mesmo nós, não é? Ou porque não treinamos, ou porque nós afinamos tudo e esquecemos do fator principal. É o fator emocional. Exato. Muitas vezes no campo, a arma está afinadinha, mas falta aquele fator emocional, nós a vermos um bicho e erramos. Pode ser um bisonte, pode ser um coelho. O fator emocional está lá e faz-nos errar. Eu faço tiro prático e PSC e um dos conselhos que me deram quando eu comecei a praticar, a fazer aquelas pistas dinâmicas, foi não te esqueças de respirar. Eu já vi, por exemplo, em montaria, caçadores a dar-vos 3 tiros sem respirar, sem suspenso da respiração. E isso é, quer dizer, então, o simples facto de nós termos que quando treinamos esse tipo de lances, que é difícil de replicar, como eu estava a dizer, nos esquecemos de respirar, só isso influencia tudo. Nós, quando estamos a afinar o material, estamos a respirar, ou se há alguma suspensão da respiração, é premeditada para influenciar o tiro pela positiva. E na montaria vê o porco, pum, 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 3 jardas, a pessoa não respirou. Só respirou para dizer, epá, como é que eu errei este porco? E muitas vezes damos os tiros, nem nos apercebemos onde é que estamos a errar. As compensações. Às vezes dizemos, isto está desafinado, e não percebemos que estamos a dar atrás ou estamos a dar abaixo, nós mesmos, estamos a puxar a arma. São pequenos fatores. Eu, por exemplo, a caçar muito perto, que é o que acontece na minha reserva, tenho muito tiro errado pela frente. E sei porque os bichos sentem e atrasam o passo e cortam. Começam a cortar caminho para ir em frente em vez de continuar para o lado, porque sentiram o tiro a passar à frente. Tenho muito esse defeito. Corrijo demais. Penso-te aos tortos, a correr a mão, e pronto, passa-me uma carabina à frente dos bichos e é tiros no chão que ferve. Quando tenho tempo, como tenho semi-automática, até tenho 2, que ainda tenho um tiro ou 2 para corrigir isso, começa a desacelerar a mão até acompanhar o bicho, mas às vezes calha mal, às vezes calha bem. Pronto. É caça. Exatamente. Quando eles arrepiam assim a direito, eu a direito porto-me melhor do que para o lado, nas carabinas, porque, lá está, porque eu adianto como estou, quando caça as migratórias. Acontece isso. Falar nos tiros adiantados, diz-me uma coisa, o que é que tu achas, e agora mudando um bocadinho, ficando no mesmo tema, mas mudando, o que é que achas das normas, das montarias, o que é que mudavas e o que é que achas que está bem feito? Ora bem, não sendo eu uma sumidade dessa temática, mas pronto, enquanto utilizador e enquanto já ter desempenhado funções nesta área, as normas de montaria, o que é que eu tenho a dizer? Que, acima de tudo, haver um diretor de montaria e haver um briefing de segurança, aquele esclarecimento inicial antes de irmos para os postos, é importante. É importante e, no meu entender, não é uma coisa que culturalmente deve ser obrigatória. Não é preciso estar escrito na lei, mas acho que deve ser altamente recomendado
Eu às vezes, por exemplo, quando vou caçar de batida, não há essa parte. Mas mesmo assim eu acho necessário delinear o itinerário, a pessoa que vai a comandar a caçada delinear o itinerário, dizer, pá, a malta das carabinas na mancha tal vai-se pôr do lado tal, porque é mais aberta, a malta das espingardas põe-se na saída do ribeiro ou no que for, que é mais fechado. Todo esse trabalho, mesmo num gancho, deve ser feito sempre. Extremamente importante. Posto isto, na minha opinião, isso não deve ser uma fotocópia. Porquê? Porque há montarias em que é perigoso atirar para trás, há montarias em que é perigoso atirar para dentro, há montarias em que para dentro é para dentro da mancha, não se vê nada. Por exemplo, montarias de ribeiro com várzea, já me aconteceu. O sítio dos tiros deve ser essa várzea do ribeiro, que é limpa, totalmente limpa, e o tiro é aterrado. Exatamente. E aí atira-se para a frente, não é? Quase à frente de quem está a montear. Quando digo à frente, digo muito distante, sim. Obviamente, né? De uma forma segura. Mas essa é a maneira segura de atirar, porque o tiro é aterrado, apesar de ser para a frente, e para trás é que pode estar um monte, ou um armazém, um aparcamento de gado, uma porcaria qualquer. Quando digo aparcamento, digo gado a pastar dentro do terreno onde estamos a montear, não um processo de aparcamento de gado que não se pode caçar. Tudo isso deve ser mencionado. E uma coisa que acontece em Portugal e que eu aproveito aqui para criticar é que é preciso ter alguém carismático e sabedor como diretor de montaria, mas se essa pessoa nunca caçou naquele sítio, eu acho, é a minha opinião, que não é legítimo que essa pessoa seja diretor de montaria. Porquê? Eu apercebi-me de que quando se trata de alguém que não conhece o terreno ou que não sabe como é que aquele terreno vai ser monteado, dá aqueles conselhos genéricos bons, importantes. Pá, malta, tenham cuidado a correr as armas à frente dos companheiros da porta ao lado. Quando chegarem à porta, antes de começarmos a caçar, apresentem-se às portas de um lado e do outro para o seu vizinho saber onde é que vocês estão. Tudo isso é importante. Mas aquilo que pode fazer a diferença é alguém, de facto, ter essa oralidade boa, ser carismático, ser uma pessoa agremiadora, mas, ao mesmo tempo, conhecer um bocadinho o terreno e que tipo de montaria se vai ali proporcionar. Porque eu não tenho muita experiência de montarias, mas as que vi e as que acompanhei são dispares o suficiente para eu poder dizer com toda a certeza que é importante adaptar essas normas, que felizmente que existem do ponto de vista cultural da nossa caça, àquele dia e àquele local. É uma matilha ou são duas? Elas vão se cruzar? É que se é uma e vai correr da direita para a esquerda, sabemos que a correr para a esquerda podemos sempre disparar. Certo. A matilha vai correr para um lado e para o outro? Vai haver depois uma reviravolta? Há um sinal sonoro para avisar que a matilha vem ao contrário agora? Tudo isso, todo esse tipo de critérios, quanto mais informado estiver o caçador, e estiverem todos os caçadores, melhor e mais segura é a montaria. E no meu entender, mais do que identificar quais são as normas que se vai estabelecer em cada montaria, é assumir que todas as montarias vão ser um bocadinho diferentes e que há pequenas características de montaria para montaria que se têm que identificar, por assim dizer. E tu, Gonçalo, o que é que tens aqui a acrescentar nesta temática? Que experiências é que tens com diretores de montaria e com montarias? O que é que absorveste de bom na tua experiência? Eu acho que falaste tão bem que eu tenho pouco, mas há sempre alguma coisa a dizer. Não, eu concordo em pleno e nunca tinha pensado nesse sentido que tu estás a dizer e faz muito sentido. O diretor de montaria conhecer e sim, se analisar. Nós vemos exemplos lá fora, que eu acho que aqui é difícil aplicar, que eles têm nas árvores finalizadas zonas de tiro. Aqui torna-se difícil porque se calhar estamos a falar de batidas mais pequenas. Sim, as propriedades que nós temos mandam muito no tipo de caça que nós fazemos. Acho que aqui é muito o papel dos pastores e é importante os pastores conhecerem as manchas. Já me aconteceu várias vezes. E para as manchas os pastores perderem-se porque só tinham ido lá
ou não tinham ido lá e deram-lhes um mapa, é por aqui, e largaram-nos, taxativamente largaram-nos no campo. Isto recentemente, a época passada aconteceu-me isso, eu ia só acompanhar. Presenciei, por exemplo, este ano uma coisa engraçada que foi na montaria passada, que os espanhóis fizeram cá em Portugal, que era, normalmente temos a tendência de vamos fechar primeiro e depois vão os outros. Mas como é que eles fizeram o sorteio? E aqui, fugindo um bocadinho, fizeram o sorteio da seguinte forma: eles conheciam bem a mancha, vamos fechar estas partes. Então, primeiro chamaram uma armada, vamos sortear esta armada. Começaram a tirar os números, mal saiu o sorteio dessa armada, essa armada foi para a mancha. E assim vem outra, essa armada. Não se gera aquela confusão toda ali, que é do meu postor, quem é o meu postor, anda tudo de volta do diretor de montaria, mas qual é o meu postor? Não. O postor está, quando eles estão a anunciar, imagina, eram 5, 6 portas mais ou menos por armada, eram muitas armadas, era o que era o suficiente, porque tinha tudo mais do que espaço para atirar. Eu até fiz postor e esta é a armada, vai ser sorteada esta armada, tiraram por importância de armadas para cercar aquilo, para fechar bem, e depois foram as travessas no final, sai o sorteio dessa armada, não há dúvidas, essas pessoas vão ter com o postor, os monteiros, e saem logo. Não ficam lá à espera, depois outros à espera, depois outros à espera, gera-se uma grande confusão, onde é que está o jeep, onde é que eu vou, depois falta uma porta, não. Vão saindo logo e vão fechar a mancha. Exatamente. Estamos a caçar os porcos também não saem assim de qualquer maneira. Exatamente. A não ser de casos aos cães. Em relação aos diretores de montaria e às normas, eu vou dizer uma coisa que se calhar gera um bocado de discórdia, mas muitas vezes dizes para caçar os veados grandes e não atirar nos varetos e nas fêmeas e tudo mais. Se é para caçar, por exemplo, uma fêmea velha de veado, eu sei que é difícil de escolher numa montaria, mas entre uma fêmea e uma cria, se calhar é preferível uma cria, porque uma fêmea já sabemos que ela está a criar e para o ano vai gerar mais duas. Nós estamos a tirar ao contrário. Estamos a deixar uma cria que é indefesa, se calhar há predadores para ela, felizmente não há muito material, mas estamos a tirar uma fêmea. Estamos a tirar um veado grande, eu sei. Tem que haver algum limite também nesse sentido. Se calhar é mais fácil um vareto. O veado grande consegue um harém de 10, 15 fêmeas. É difícil apresentar quadros assim. O problema culturalmente é esse. Nós queremos ver um quadro com de animais grandes, poucas fêmeas, tudo cheio de navalheiros. A realidade não é essa. Se nós queremos caça, queremos efetivos, e depois há regiões que nós sabemos que temos que caçar mais, e aí tem que ser por causa das doenças ali, a zona da raia. Temos, lá está, circunstâncias diferentes. Vou-te dar aqui 2 exemplos para perceber o quão disparo é uma montaria. Tens a reserva A, que é uma reserva que tem muita abundância, tem animais em superávit, que estão a criar, então vai haver cupos, inclusivamente vão haver secretários. Vão pôr um secretário de 2 em 2 portas, para estar a contabilizar e a apontar o que é que cada um matou, até porque geralmente esse tipo de montarias tem um cupo e depois tem um extra por cada animal representativo ou medalha, o que for. Então estão os secretários, tipo um para cada 2 portas ou o que for, a fazer esse controlo, para depois haver então as contas da montaria, não é? Porquê? Porque esse tipo de montarias é tipo, há um cupo de, por exemplo, 2 javalis, 2 fêmeas ou 2 varetos, porque há muitos, aquilo está em superávit, não é? E um representativo e uma medalha, por exemplo. Vamos pôr assim um cupo grande para esticar a corda. E depois por cada veado representativo é mais X ou por cada medalha é mais X, por exemplo. E tem que se pagar à parte. Isto é uma coisa. Uma montaria numa zona tem um ribeiro e ao lado do ribeiro tem um pivô de milho. Esse tipo de montarias, o que é que o diretor de montaria diz? O que sai dali é para matar. Porque aqui estamos a fazer uma missão, uma gestão cinegética completamente diferente do que ir a uma propriedade que está a ser gerida para um superávit de caça maior para vender
portanto, para fazer montarias e manter uma população residente e gerir essa população. Por isso é que há cupos, há bichos, montes de bichos que vão passar que não são atirados. Montes. E geralmente os bichos que não é para atirar, geralmente são os mais taralhocos, são os que aparecem primeiro à frente dos cães. Sabemos que é assim que funciona. Os espertos são os que ficam por último. A gente sabe como é que é, não é? Ou saem antes. Ou saem antes de fininho. Quando começam a ouvir o reboque dos cães à porteira, já eles estão de fininho a sair. Por isso é que às vezes também se dá uns tiros antes dos cães serem largados. E pronto, muito aprendi sobre isso, por exemplo. Eu quando comecei a caçar pensava que os bichos não saíam enquanto não se metessem os cães no terreno. Os veados, os porcos dependem de zonas. Eu tenho zonas onde caço, tenho uma zona que só de nos ouvirem já estão a sair. Saem sem cães, sem nada. Mas os cervídeos, muito saem sem tiros, sem nada. Só ouvir barulho. E basta estes 2 exemplos para perceber que o trabalho de toda a equipa que organiza a montaria, desde o diretor de montaria, o organizador por trás, os gestores, secretários se houver, e pessoas, todas as pessoas e o caçador, não é? Que para mim é a peça principal, mas que está apoiado por esta equipa de pessoas. Logo aqui temos 2 exemplos de 2 missões completamente diferentes. Completamente diferentes. E o estado de espírito, o estado de alma num sítio é, por exemplo, numa propriedade que está a fazer uma montaria para um superávit que está a gerir, não é? O nosso estado de espírito ali é de alguma preponderância, de escolher, de não se deixar encantar pelos bichos que aparecem, ter alguma calma, numa montaria que é para gerir, para proteger a agricultura. Nós sabemos que aquilo ali estamos a fazer um ato de gestão. Vai pequenos, faz um quadro de caça feio, ou menos bonito, por assim dizer, sendo legítimo, acho que não é feio, mas menos bonito, que não é aquilo que nós almejamos como um quadro de caça bonito, porque ali estamos a fazer um ato de gestão diferente. É o agricultor que está a ralhar com o gestor da zona de caça, sendo associativo ou turística, o que for. Eu não quero ter prejuízo e vocês estão aqui, têm que dar porrada nos bichos e não sei o quê. Há sempre bichos que sobram. Nessas coisas, há sempre, não ficam lá todos. Sim. As direções de tiro, numa circunstância, é uma coisa e na outra é outra completamente diferente. Isso eu concordo. Aliás, é essencial nunca nos esquecermos que lá dentro estão sempre os matilheiros a trabalhar para nós. E sem matilheiros e sem cães não há montarias, ponto. Exatamente. Isso aí, e muitas vezes esquece nos tiros, atira-se lá para dentro. Felizmente há muito poucos casos que acontece um acidente, porque acidentes acontecem até na estrada. Todos nós nos distraímos e acho que toda a gente tem noção e toda a gente gosta dos cães. Mas podem acontecer e nunca é demais relembrar. E como tu disseste e bem, convém ser um diretor de montaria que conheça a mancha para dar uma palestra inicial sobre como se comportarem na mancha e em diferentes zonas. Porque tu disseste tudo. Nem todas, numa só mancha, nem todas as zonas são iguais. As zonas de tiro diferem de posto para posto. Portanto, acho que aí resumiste muito bem o que é a função do Eu vou-te dar um exemplo prático. Eu fiz uma vez um ribeiro. Eu estava ao nível do ribeiro e passaram-me aí à vontade uns 20 porcos à frente. A porta ao lado, o pastor tinha dito: você está num barranco, você está a tirar exatamente a prumo, tudo o que passar aqui dentro do ribeiro, que não seja matilha, que não seja cães, que os porcos vão virar à frente, você atira. Você está a tirar vertical. Você aqui, esta porta e a outra não sei onde, lá mais à frente, aqui você está autorizado por mim a atirar para dentro do ribeiro, desde que não venha cães, nem venha a ouvir o badal do matilheiro. Enquanto tiver a primeira saída dos porcos, que os porcos venham a furtar-se dentro do ribeiro, você aqui é um dos guardiões. Porque você está num barranco a tirar vertical para baixo. E na frente dele, o organizador da montaria não meteu porta nenhuma. Porque tinha aquele a fazer uma baliza, por assim dizer. Certo. Porque a natureza da geografia, ele nunca ia atirar para trás. Como é que ele tirava para trás? Só se os porcos subissem paredes verticais, não sobem. Então, aquela porta estava feita de forma e disseram logo: você aqui vai matar uns porcos, de certeza, teve sorte na porta. Só que só vai atirar para aqui. Eu, quando o tipo já tinha 3 porcos, viu que eu não conseguia atirar porque os porcos passavam-me à frente, eu tinha uma pessoa do outro lado, e aquela porta era uma porta numa várzea, onde o nosso objetivo era atirar para trás, mas os porcos não saíram, ele chamou-me. Eu depois fui lá e vi.
porque eu estava mentalizado que não havia tiros para dentro do Ribeiro, e depois ele disse, a pessoa que eu respeitava, disse, não, aqui posso atirar lá para baixo porque isto é vertical. E eu até depois fiquei lá, errei uma porca, com alça e ponto de mira, felizmente Não que depois... mesmo? Não, e pertíssimo, pá, uma coisa que eu até fiquei maluco, das minhas ideias. Mas lá está, era eu muito verde na altura, e tive essa experiência, e percebi o quão importante foi aquela pessoa que percebia do terreno, que estava a fazer aquele lado, e que disse, meu amigo, aqui não é o que está a pensar. É, aqui neste bocado não tem ninguém à frente e é tirar para baixo, porque eles vão passar aqui. E foi. E esse tipo, que estava numa zona completamente fechada, aos olhos de um monteiro tradicional, este tipo não vai atirar, porque para dentro da mancha é a mancha, para trás não tem nada e os porcos ainda não sobem paredes. Não, aquilo foi feito de propósito para aquela pessoa desfrutar e ter umas orientações, por quem sabia, específicas para aquele local. E às vezes é isso que falta. E também há pastores que às vezes fazem o seguinte, e também dar o outro verso da medalha, que dizem assim, meu amigo, aqui nesta porta está aqui a fita, mas você não vai ficar aqui. Isto foi para nós virmos no carro e virmos o sítio. Você vai se pôr em cima daquela pedra ali e você fica ali. Sim. E às vezes a malta não faz. E depois queixa-se que não ouviu os porcos, ou então atirou para o vizinho porque estava mal colocado e para conseguir atirar pôs o vizinho em perigo e tal, e depois reclama, então se eu não atirasse para ali, como é que eu atirava? Então tive porcos, não atiro, paguei, não atiro. Sim, você ficou onde eu lhe disse para você ficar, não ficou, então não pode reclamar. É uma vida complicada e o terreno manda muito naquilo que se faz. Temos que seguir os velhos sábios, não é? E quem lá anda muita vez, temos que seguir os conselhos deles. E os pastores muitas vezes, é nesse sentido que estão, dizem-nos, olha, vocês têm que ir para aqui e só temos que fazê-lo. Exatamente, e essa sabedoria é uma sabedoria que nos torna muito humildes, porque não é a idade que nos dá essa sabedoria, é a natureza, é o local. Sim. É o local que nos ensina. Eu, quando trabalhei a tratar de uma zona de caça, aprendi com muitas pessoas mais velhas que eu, pessoas com mais experiência, aprendi muita coisa. Mas o andar na natureza sozinho, a tratar dos cevadores, a tratar do cevador das aves migratórias, a tratar de ver as zonas dos tordos, a ver as portas dos pombos, todo esse trabalho, a pôr perdizes nos campos de treino, a própria natureza em si também me ensinou muita coisa. Sim. Havia ritmos, havia formas da natureza se manifestar, que de uma forma direta ou indireta, às vezes até nós pensamos que é um palpite, mas não, foi a natureza que nos ensinou, deu-nos ali uma chegazinha, não é? Nós começamos a aprender. E então, nunca achamos que aquela sabedoria é nossa. Aquela sabedoria foi o terreno que nos ensinou porque andamos lá. Nós antigamente caçávamos sem tecnologias, era olhar para o chão, olhar para o terreno. Exatamente. E tentar perceber o que é que exatamente, olha aqui, está aqui cagou um coelho. Olha, estão em umas pedras. Ias ver se havia penas. Exatamente, sim, também. Patadas na zona onde a pessoa cevava, os patos, se tem patadas ou não, porque às vezes pode estar lá a comida, mas já tiveram lá patos. Sim, e não se conta os bagos do milho, vê-se os outros sinais, tudo mais, todas essas coisas contam. Também tinha, por acaso onde trabalhei, também tinha uma barragem e mais 3 charcas, que também fazia esse trabalho. E adoro. E era interessante porque nós cevávamos as 4 e uns anos umas é que tinham patos e outros anos outras é que tinham. Era conforme as chuvas, o sítio onde as pessoas andavam a trabalhar, no campo, havia fatores que influenciavam onde é que os patos estavam. Isto nunca mandamos na caça, não é? Ela é que manda em nós. Exatamente. Nós temos que seguir o rumo que ela nos manda. Só podemos correr atrás dela, não é ela que corre atrás de nós. Bem, queres continuar neste seguimento da caça, que agora já íamos nos patos? Exatamente. E nos cevadores das migratórias, podemos aproveitar que eu toquei neste assunto para falar aqui no próximo tema, que é a caça à rola, portanto, a caça às aves migratórias, né? À rola, pombo, tordos. Não temos ali as galinholas, que também me dizem um bocadinho. Sim, eu aí não tenho muita experiência, fui a algumas, mas falhei sempre. Exatamente. A minha zona, por acaso, tem umas galinholas.
E neste tema, por acaso, deixaste ali uma nota, que nós estamos ali uma cábula, porque claramente não nos lembrávamos disto tudo, em que falas da alteração do clima nas aves migratórias. Eu tenho uma opinião um bocado diferenciada. Eu acho que os animais, nas migratórias não há menos animais. Há animais a ir para outros sítios e a mudarem os seus ciclos. Claro que pode haver variações, claro, não há o mesmo número exato. Ou são mais ou são menos. Mas eu acho que as alterações dos ciclos dos animais mandam tanto ou mais como o seu número. Temos, por exemplo, em Portugal, zonas muito saudáveis de pombo turcais, que é só residente. Sim. Sim. No centro de Portugal, aqui na zona de Leiria, por exemplo, sim. há ali umas zonas que... Eu sou de Leiria e vejo lá perto de casa dos meus pais. Sim, que se governa só com o pombo que é residente. Pronto. Depois uns vêm, ficam, outros vão, mas uns milhares de pombos, não muitos, mas há uns milhares de pombos que ficam ali. E há mais pessoas a relatarem isso, porque eu não sou de lá, mas quando começo a ouvir várias vezes a mesma descrição, começo a acreditar que possa ser verdade. A rola, acho que a rola é aquilo que neste contexto temos menos a dizer. Porquê? A rola para mim está intimamente ligada às cerealíferas, Certo. mas a rola aqui sofre de um outro problema, na minha opinião. Que vou voltar a falar de um tema que falei no primeiro episódio. Para quem não viu o primeiro episódio, vai sempre a tempo de ver o primeiro episódio também, que é aquilo que, para mim, é um dos meus exemplos de conservação cinegética, que é a Ducks Unlimited. Eles perceberam que o que era necessário para salvar os patos não era proibir, era fazer acordos transnacionais. Para se salvar a rola, no meu entender, só se salva a rola com acordos transnacionais. Porque ela passa por muitos países. Por países que estão a afetar as suas zonas de nidificação, onde se alimentam... Portanto, as zonas de nidificação não, zonas de migração, portanto, porque elas não estão cá sempre, estão cá no verão, ou vêm mais para cá no verão, depois vão invernar para outras partes, não é? E na sua rota migratória, não é só cá nós estamos a plantar menos. Para onde elas vão, também estão a mexer com os habitats, também há pessoas que caçam indiscriminadamente. Já não haviam, agora alteraram para a rola. Exatamente. E tudo isso afeta a rola. E se há um Portugal aqui pequenino a suspender a caça à rola, para não dizer proibir, porque acredito que suspendemos só, a fazer censos, a fazer 30 por uma linha, e não há um acordo transnacional a proteger de fio a pavio a migração da rola, a rola está condenada a desaparecer. E a culpa não é nossa, e a culpa não é do caçarreta. Porquê? Porque o trabalho tem que ser feito na fonte também, de onde elas vêm. E isso, infelizmente, o nosso continente, tanto o norte da África como a Europa, está muito mais segmentada que o continente norte-americano, que são 3 países. México, os Estados Unidos e Canadá. Foi muito mais fácil, porque são 3 países, são 3 autoridades, é muito mais fácil. E isso faz com que os nossos problemas cinegéticos de aves migratórias são sempre problemas difíceis de resolver. Em Portugal temos limite nos tordos, que é 40, e depois vimos poços na Argélia com 4 gajos com 600 tordos. Sim, eu dou-te o exemplo. Eu tive... Sim, é difícil. Tive este ano em passeio com a minha mulher na Noruega e fomos também à Suécia. Ali a zona de Abisko e por aí. E ele estava coberto de neve e um frio ártico. E vou dizer uma coisa, na cidade, em Kiruna, eu vi milhares de tordos. Eles existem. Para eles não lhes diz nada. São como pardais de trigo que temos aqui. Exatamente, como os trigueirões e outros... Para eles representa nada. Eles não os caçam. Não. Mas eram aos milhares. Eles existem. É como tu dizes. A rota sofreu uma alteração. Porquê? Por exemplo, nós não temos, se calhar, a agricultura que tínhamos antigamente. Exato. A pressão que essas aves sofrem dos outros países até aqui chegarem é enorme. Há
alteração dos campos, no caso da rola, sim, no Norte de África, então, Marrocos e tudo mais, já há muita caça à rola que não existia. Tudo isso altera. A rota migratória, o próprio pombo. Parece que eu lembro-me de ver, como falámos no último dia, os cordões pombos a passar. Sim, que eu falei também que ainda tive essa felicidade de ver o que era pombos à antiga. Eles existem, só não passam aqui. Muito poucos relatos há do pombo se aguentar aqui. Sim, o pombo cada vez mais passa, vê, está por aí um tempo e vai-se embora. E lá fora existe porquê? Exatamente. Aliás, temos países que caçam pombo turcage residente em todo o seu território, como é o caso da Inglaterra. Certo. Que eles estão no campo a caçar pombos e há pombos iguais nos jardins, onde as pessoas eles estão a comer as migalhas do chão. Sim, para eles é uma caça como tínhamos antigamente aos tordos, se calhar. Sim. Há muito pombo. E é um animal que eles são capazes de estar a ver no parque quando estão a passear com a família e quando se deslocam para o campo para ir caçar, caçam-nos. Não tem esse paradoxo de é um animal aqui que faz parte da nossa cultura, então não nos diz nada para caçar. Não, eles caçam um animal que é um animal com o qual convivem no meio citadino, no meio urbano e nas suas casas. É um exemplo aqui a dar. E, no entanto, lá o pombo é residente. Depois, é assim, depois cada um de nós tem a sua teoria um bocado, não é? Cada um faz o seu pensamento. Eu, se bem que nunca fui caçador de muito cedo, já confessei isto aqui no canal e não deve ser segredo para ninguém. Daí os meus vídeos de caça se chamarem vlog caçarreta, porque eu não me considero um caçador. E não me considero sumidade nenhuma desta área, daí ser formato de vlog, que é no fundo para eu mostrar o que estou a fazer e não propriamente estar a dar lições do que quer que seja. Houve aqui uma alteração climática no ciclo do inverno que, no meu entender, está a prejudicar as aves migratórias todas, que é... Os meus avós sempre trabalharam no campo. E quando trabalhavam no campo, dormiam muitas vezes em tendas. Tendas de oleado e tal. Quando tinham, que eles chamavam as campanhas. Era a campanha do eucalipto, a campanha do arroz, a campanha... Estavam-se assim um mês fora, a trabalhar, depois vinham para casa, depois iam para outra campanha, por aí fora. O que é que acontecia nessa altura que eu nunca mais vi? E estes invernos que nós temos, cada vez menos têm isso. E prejudicam a caça, que é a chuva miúda contínua. Aquela chuva muito fraca, que se preciso estava 2 semanas a chover. Eu tenho relatos de pessoas que ainda estão vivas, com o qual eu consigo falar, trabalharam com o meu avô, a minha avó, que dizem que a dada altura, nas alturas mais extremadas, chovia um mês inteiro. Mas era aquela aguinha miúda. Sim, agora é uma carga... Agora é uma carga que provoca, cargas de água grandes, que provoca o quê? Estragos nas charcas temporárias de inverno, estragos nos leitos dos ribeiros, porque depois há deslocações de troncos, de árvores, de galhos, não sei o quê, que aquilo não cria um fluxo de água contínuo como nessa altura. Estraga o cultivo. Os ciclos da erva e dos insetos da umidade, que são tão fundamentais para os tordos e para os pombos, são afetados. Porque, por exemplo, a bolota cai, está mês e meio seca, e de repente veio uma chuvada, e aquela chuvada foi muito forte, enterrou a bolota, deslocou a bolota com os movimentos de terras, não sei o quê, não sei o que mais, e a bolota não está dispersa de uma forma uniforme para ter aquele ciclo natural e normal que nós gostamos de ir apodrecendo, criar o bicho e não sei o que mais. Outra coisa, para quem não sabe, há muita gente que não sabe isto. Um dos alimentos preferidos do tordo é o caracol. Eles são exímios a tirar caracóis dentro da casca. Não há vídeos disso na net, é lindo. O caracol parece que está a fazer karaté com o tordo com o caracol, parece que está a fazer karaté e saca o caracol dentro da casca. São exímios nisso. É dos bichos que eles mais gostam de comer. E temos também aquela lesma pequenina, não aquela normal, grande. Sim. Há uma lesma preta pequenina que os tordos adoram comer aquilo. Aquilo para eles esse carregou. Afonso é do melhor que pode haver. Todos esses animais têm ciclos. Esperam que a água venha e quando brotam na natureza é preciso que haja mais água contínua, de forma regular,
para ter um ciclo maior. Eu tenho um amigo que é biólogo e com quem eu tive mais conversas no passado, mas pronto. E ele é muito focado nos anfíbios e nas salamandras, nos sapos, nas rãs, por aí fora. E ele sensibilizou-me para muitos desses animais que estão em perigo, até na Península Ibérica, e às vezes por haver caça maior a mais, porque os javalis e os veados dão cabo das charcas temporárias que esses animais precisam que essas águas não sejam mexidas, que não hajam mexidas para procriar, não é? E esses animais depois fazem falta para outros bichos e para o ecossistema funcionar normalmente. E acabei por me sensibilizar para esses pequenos ciclos também por influência desse meu amigo de infância. E a minha opinião, já te passo a palavra, só para fechar aqui com um lacinho todo bonito, é que, acima de tudo, o que há na Península Ibérica não é menos falta de chuva. Aliás, as maiores secas que eu vi foi nessa altura. O verão, nessa altura, era muito mais quente do que é agora. Os recordes que se marcaram no Alentejo do calor foi nessa altura. Estar meses e meses e meses sem chover, ver albufeiras quase vazias, vi em miúdo, não vejo agora. Certo. Agora, temos uma precipitação que é mais descontrolada, sim, alterações de ventos mais descontroladas. Esta precipitação assim de aluvião que eu estou a falar, que acontece agora em janeiro, tem estado a acontecer agora por estes dias, que acontece em janeiro, em fevereiro, em dezembro, às vezes também em outubro, depende dos anos, e que causa estes estragos todos, era aquelas chuvas que nós associávamos a abril, a maio, a zonas já, a alturas de primavera, que esses animais já foram embora, e que nós dizemos que, portanto, que é a altura das trovoadas, do Abril Águas 1000, do Abril Águas 1000, e está a haver uma alteração desse tempo para meses que não lhe correspondiam, que está a espantar esses animais. Isto é um leigo a falar, mas a minha opinião bate-se sobretudo nisto, porque são estas circunstâncias que não são atrativas, sobretudo, no meu entender, acho que o mais afetado é o pombo. O pombo gosta mesmo deste ciclo certinho para vir e ficar. Sim. E estas alterações todas, o pombo não para quieto em lado nenhum, não crença, como crençavam. Sim, o pombo já era difícil parar. E ao não crençar, porque eu ainda consigo... Lá está, eu falei nisto dos ciclos... falei disto nos ciclos no primeiro episódio. Eu continuo a ver ciclos. A minha reserva não tinha tordos em condições há 3 épocas. E esta época está a ser um fartote. Depois, para onde for preciso, está a 0. Está a vir a chuva à mesma, está a vir... houve aqui alguma coisa que puxou os bichos para ali. E a malta ia queixar-se noutros lados que não tem e que teve o ano passado. E vejo muito o tordo agora no olival tradicional e nos arrifes de zambujeiro, nos montados. Vejo, aí é que se está a ver tordo. E outros anos não vi. Os super intensivos é que tinham os bichos, era tudo a cercar os super intensivos. Os bichos a sair de lá é aos magotes. Houve aqui um ciclo que se alterou, não é? O pombo vejo muito ligado a isto, porque tem havido anos de recordes de bolota no chão. Sim. Isto está muita comida, vai haver muito pombo. Os bichos... Não é só isso que os faz crençar, na minha opinião. E esse ciclo está, no meu entender, afetado. Tu és mais caçador de rolas. Eu não toquei tanto na rola para deixar esse tema para ti. Eu cacei pouco. Diz-me então... Eu cacei pouco à rola e... De tua justiça. E a experiência que eu tenho é muito de caçar, não é de preparar propriamente os jogadores. Nós tínhamos os campos de girassol que íamos caçar. A rola atualmente, por exemplo, eles em Espanha, segundo o que me disseram, houve um estudo que fizeram e só determinaram certas regiões que um X número de caçadores é que podiam caçar para fazer um estudo. Porque isto, para se abrir à rola, não pode ser de qualquer maneira. Eu acho que a rola foi o que tu falaste. Há muita influência de cultivo. As condições climatéricas também. Há quem diga que é a rola turca que tira. Não acredito que seja por isso. Eu lembro de caçar muito a rola, sim, e já havia turca. E temos Espanha que também está a caçar a turca. Tanto quanto sei.
também está a caçar a turca legalmente, introduziu... Mas em África caças a todas. Sim. Mas eles introduziram também, ou seja, nos habitats exclusivos, ou habitats exclusivos da rola turca, os urbanos, por aí afora. Fora, nas zonas de caça, está-se a dar porrada na rola turca para dar espaço à outra, até porque a rola turca é muito territorial. Nós vemos mesmo entre elas, quando estão 3 ou 4, já se andam a correr umas às outras, a espantarem. Está-se a dar porrada na rola turca e, no entanto, a Espanha está com o mesmo problema que nós. Por isso é que eu acredito que os acordos transnacionais são necessários. Sim, mas depois acordares com a África e com tudo, que é uma fonte de rendimento muito grande para eles, vai ser complicado. E a rola e tudo está a desviar muito para lá, segundo os relatos que eu ouço, que eu caça menor também fiz quando era mais novo e agora estou pouco ligado à caça menor, sinceramente. Eu gosto muito, mas por questões, por exemplo, há perdiz e tudo, eu não tenho cão, eu não gosto de caçar sem cão. E a outra caça é difícil, temos que correr muito, falta de tempo, temos que fazer opções. E eu também adoro a caça maior, portanto foquei muito mais na caça maior. Como eu te digo, eu caçava muito a rola turca na zona centro, ali a zona mais para os lados de Peniche e ali para os lados das Caldas da Rainha. E havia zonas que tinha muita rola turca, mas não era por isso que deixava de ter da outra rola. Houve aqui alterações, sim. O quê? Não sei, em concreto. E é como tu dizes, eu lembro de ver centos e centos de rolas turcas e das outras também coabitavam e de repente deixou de haver a rola brava. Se fomos nós que caçámos todo? Não fomos. De todo. Senão também iriam dizer que tínhamos caçado os pombos todos e os tordos todos que aqui não existem e se calhar andamos uns quilómetros, passamos a fronteira e lá existem, e vamos à França e lá existem, vamos a Marrocos e existem. Em Portugal não. Porquê? Porque tem que haver aqui algumas alterações. Se recuarmos muitos anos, até a nível de cultivo, por exemplo, o tordo caçava-se de manhã à noite. Sim, por exemplo. E hoje em dia, olhas para os campos, é tudo sujo. Antigamente havia muito cultivo, tudo era tratado, tudo era cuidado. Sim. Agora não. Agora está tudo perdido. Tudo está invadido de eucaliptais, de pinhais desordenados, tudo. E a própria, na minha zona, que tem muito montado, a própria pastagem, muita dela é espontânea, não é semeada. Certo. E então há muitas zonas que a minha zona tem muitos arrifes, que é aquelas ilhas de mato no meio da pastagem. Sim. Com os zambujeiros, às vezes tem um sobreiro ou outro, quando é perto quando é perto dos ribeiros tem salgueiros ou chopos ou qualquer coisa do género. E as silvas depois amarfanham aquilo tudo, mas os tordos gostam de dormir aí. E vê-se muitas condições para, não só para os zambus, que é o que eles gostam de comer, do zambujeiro, como também para insetos e zonas de dormida. Mas portanto, ou seja, tens ali partes de mosaicos de terreno que está bravo, que são as condições ideais, que eles gostam. E pronto, então quando está muito frio, começa a fazer geada, metem-se nas silvas para dormir. Eu uma vez, houve um dia que fui caçar, foi o primeiro vlog com a sarreta dos tordos este ano. Nós entramos do lado do ribeiro para as portas, e as portas eram espalhadas depois de uma lateral desse ribeiro, em várias linhas para cima. Havia uma moitazinha com, sei lá, 7 metros por 7 metros. Um círculo com 7 metros de diâmetro. Saíram de lá mais de 40 tordos, Eles juntaram a dormir uns a cavalo nos outros. Uma coisa impressionante. Sei como eu digo, na Noruega eu tinha uns arrifezinhos nas árvorezinhas, que eu não sei o que era, com umas bagas vermelhas. Saíam de lá muito e muito tordo cada vez. Mas estamos a dizer que eu estou aqui e está aqui uma casa ao lado. Estavam em cima das casas. Sim. Mas lá estão habituados. Os animais, quando ficam sedentários, tendem a habituar-se aos humanos. E outra coisa, por exemplo, voltámos a ter tordos na minha reserva. Eu ainda só abati um tordo de asa vermelha. Tudo comum. Tudo. Vê-se meia dúzia de bandos de asa vermelha, uns bandos com 20, outros bandos com 15. Sim, porque eu sei que geralmente andam em bandos
são sim, sim, sim. Os outros andam mais. Passa um, eles vão atrás de uns dos outros pelo canto seguem-se uns aos outros, mas é separados, não é em bando. Um vai pia, o outro passa um bocadinho mais à frente. No máximo, do torto comum, no máximo vejo 3, grupos de 3, e é muito altos. Pois. Quando vêm de chegada ou de passagem, cá em baixo, em distância de tiro, um pia, a seguir vem outro, a seguir, chamam-se uns aos outros e vão saltando de árvore em árvore, uma forma mais faseada. Estava a pensar aquilo que me tinhas dito há bocado, que na zona de Leiria há muito registro de migratórias, nomeadamente pombos. Não digo muitos, mas há ali um pulmão ali de pombos que fica sempre ali. Eu lembro de alguns amigos lá caçarem e eles diziam-me, olha, anda cá ver, este soador está muito bom. E efetivamente havia. Era uma dificuldade muito grande. São zonas muito sujas. Muito sujas. E depois nós dizemos que é muito ou é pouco, é difícil. As zonas são mesmo sujas, ou é eucaliptos, é muito eucalipto, ou pinhais muito fechados, muito sujos. Porque tínhamos a mata, antigamente a mata, por exemplo, a camarinha, não sei se conheces, que é assim uma baga branca, eles iam muito à camarinha e caçavam, eu tinha um colega meu da marinha, caçava muito aos tordos lá, ele fazia bons números àquilo, e agora com o mato que herdeu, com o pinhal de Leiria, esquece, não vês. Não vês pinhal, não vês tordo, não vês nada. Exatamente. Quando há esse tipo de flagelos naturais, nunca ninguém abre a boca para falar do capital cinegético que se perdeu, infelizmente. Sim, temos um terreno muito desgovernado. É sempre o parente pobre das desgraças. Um terreno desordenado. Exatamente. O terreno ordenado é desordenado. Lá está, fruto deste modelo atual de gestão que nós temos, que não há coesão nenhuma. Não há coesão nem cooperação nenhuma de coisa nenhuma. Pois bem, devido aqui a um problema técnico que tivemos aqui no nosso podcast, são dores de crescimento que se têm, não é? Este episódio vai ter menos um tema, que nós vamos fazer o próximo, ou seja, vamos revelar já o tema do próximo podcast. Vai ser apenas um tema, vai ser um podcast especial, diferenciado. Nós estamos aqui com ideias, ou seja, isto foi uma oportunidade de nós repensarmos este tema, em vez de estarmos a falar dele aqui, fazer uma coisa diferente, no próximo episódio, que vai ser jovens na caça e como atrair mais jovens. Eu tenho muitas histórias de jovens aqui do canal, tenho a minha filha, que é um projeto por si só, tens o teu sobrinho. O meu sobrinho não é caçador. Sim, mas tenho te acompanha. O meu primo e lanço o desafio de jovens que tenham histórias de caça para contar, breves, que possam relatar, que nos possam contactar ou enviar algum vídeo, se possível. Exatamente. Eu tenho aqui algumas ideias de como vamos fazer isso. Tenho até alguns parceiros que me vão ajudar nesse tema. Até temos aqui a hipótese de criar uma corrente engraçada. E portanto, que este problema técnico que nós tivemos aqui no nosso humilde podcast seja uma oportunidade de fazer algo maior, melhor e diferenciador e que vos traga valor acrescentado enquanto conteúdo digital. Portanto, apesar das peripécias, mais uma vez foi um gosto ter-vos aqui. Não se esqueçam de ver se estão subscritos, deixar o like, deixar um comentário. Se quiserem apoiar monetariamente este canal, tem aí na descrição formas de o fazer. Tivemos aqui o Gonçalo e eu, João Santos. Muito obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio do Caça e Campo Podcast.